Oi, caras colegas, médicas, terapeutas de corpo de alma. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre. Eu acho que eu inventei esse termo, né? Mas eu quero usá-lo, pranayama terapia. Né? O que seria isso? Seria terapia a partir da respiração. E tem muitas maneiras de nós usarmos a respiração. É uma ferramenta muito eficaz e muito simples e que a gente pode explorar muito bem dentro do nosso consultório, fora do nosso consultório, nos grupos de trabalho, e que traz muitos resultados, pode ser ensinado e que não tem nada de errado com ela. É, né? Uma ferramenta de mente e corpo, é uma ferramenta vinda do yoga e as práticas do yoga já são reconhecidas como benéficas, então a gente vai trazer hoje esse termo pranayama terapia e tudo o que implica de terapias a partir do pranayama. Bom, a gente vai começar falando da ciência, depois a gente vai falar da yoga e por fim a gente vai fazer um pranayama, tá bom? Essa é a sequência e se você quiser aprender a usar a terapia do pranayama, fica aqui comigo até o final. Bom, eu vou começar trazendo um estudo de 2017 da revista de Medicina de Saúde Integrativa, alguma coisa nesse sentido. Eu me esqueci agora a revista, gente, mas eu deixo as referências desse estudo ali nos comentários. É um estudo de 2017 que trouxe a seguinte percepção. Nós sabemos que a reabilitação pulmonar ela é extremamente importante para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Pacientes com enfisema pulmonar causado pelo cigarro, pela bronquite crônica, pela asma, né? Mas especificamente nesse estudo eles estudaram pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema pulmonar pelo tabaco. E aí eles perceberam que os exercícios de fisioterapia respiratória, a própria fisioterapia respiratória é muito importante para esses pacientes, mas não são todos que têm acesso a essas ferramentas, né? Não é todo mundo que pode ter um fisioterapeuta ali para fazer aquela reabilitação. E aí eles pensaram, bom, será que os exercícios do yoga, de pranayamas e respirações, que eles podem realmente ser efetivos para ajudar nesse processo de reabilitação pulmonar? Então, foi essa a pergunta do artigo, e a resposta, sim, eles concluíram, eles avaliaram mais ou menos 533 pessoas, e eles perceberam que sim, que uma boa parte, mais de 60%, teve resultados importantes com o uso, né, das práticas de respiração para reabilitação pulmonar. Então, o artigo deixa a seguinte proposta de que novos estudos sejam feitos nessa linha e de que a gente possa explorar mais esses benefícios das respirações para a reabilitação de paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Na minha prática clínica, eu faço isso desde sempre não, mas pelo menos desde 2014, 2015, e eu me lembro no ano de 2015 de atender um paciente que eu atendia num grupo de qualidade de vida de um convênio lá da minha cidade, e esse paciente ele chegou para mim com um quadro de... ele tinha tido um infarto, ele era novo, 45 anos eu acho, e ele tinha tido um infarto, tinha várias complicações do uso prolongado do tabaco. E aí eu trouxe a ele a percepção da importância da respiração. E eu me lembro de ter explicado de uma forma muito científica mesmo, né? Porque é assim que a gente deve abordar os nossos pacientes para que eles possam saber realmente que aquilo faz sentido. É trazer para a fisiologia, é mostrar no corpo como aquilo atua, na mente como aquela ferramenta que a gente traz atua. Se nós dermos a educação necessária para as pessoas que a gente está cuidando, rapidamente nós temos os resultados que elas podem ter com aquele benefício da prática. Então, eu trouxe para ele os benefícios de uma respiração, mostrando que ele tem 3 áreas importantes do pulmão: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E que quando nós respiramos de forma superficial, nós movimentamos apenas o lobo médio. A gente não atinge de verdade o lobo inferior e nós não atingimos o lobo superior. E aí, né, eu trago essa percepção também para vocês. Esse acúmulo dos resíduos, tanto no lobo inferior quanto no lobo superior, ele gera muitos radicais livres, ele gera uma condensação pulmonar ali, uma facilidade maior de acúmulo de líquidos, né, de metabólitos da nossa respiração ali a nível pulmonar, né? A nível de trocas bronquiolares, ali bem no finalzinho da nossa respiração mesmo, a nível de acúmulo nos bronquíolos. Então, quando nós forçadamente
usamos a nossa máquina de respiração para inspirar e expirar e trazer essa troca de uma forma mais efetiva, nós acessamos essas áreas que não necessariamente foram abordadas numa respiração superficial. Então, a prática de uma respiração consciente, ela ajuda a fazer uma limpeza maior desses metabólitos que são resultantes da nossa respiração, entendeu? Então, isso já é um grande benefício. E para uma pessoa que fuma, né, que teve problemas ao longo de muitos anos com o tabaco, é muito interessante que ela faça esse movimento, por quê? Para que ela também exercite a capacidade, a elasticidade pulmonar, que é perdida com o tabaco, e para que ela possa também trazer a partir dali uma liberação daqueles metabólitos que foram que podem agredir o seu pulmão, né? Resultantes da nicotina e várias outras substâncias que são ingeridas junto com o cigarro, né? Então é isso, a gente tem essa possibilidade de oferecer os exercícios de respiração consciente, os pranayamas, como uma terapia para pessoas que sofrem com doenças pulmonares. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que essa terapia da respiração, ela ajuda muito, muito mesmo no controle mental, porque, você tá nervosa? Respira, respira. A gente já ouviu isso, né? Todo mundo fala isso, mas a maioria das pessoas banaliza um processo que é simples, né? Eu falo que é tudo simples, mas não é simples ser tão simples. E não é simples colocar o simples na nossa vida, que é tão complexa, né? Então, por isso que os exercícios de respiração precisam ser fundamentados, mostrando para as pessoas a praticidade, a simplicidade e a resposta positiva. Então, ele tem benefícios muito grandes para acalmar a mente, né? A gente tem outros estudos muito legais, tem um estudo também de 8 semanas de yoga, né, em que foram colocados pacientes caso controle e os pacientes que não foram abordados com a prática integrativa do yoga, principalmente focada na respiração, para tratar a ansiedade. E a gente teve resultados muito melhores naqueles que se trataram, além do medicamento, com as práticas de respiração. Então, os benefícios das práticas de respiração, eles são inúmeros. Trocas pulmonares, acalma a mente, diminui a ansiedade, diminui os nossos neurotransmissores que nos agridem, por exemplo, adrenalina, cortisol. Por quê? Porque quando a gente acalma, né, a nossa respiração, acalma a nossa mente, nós usamos mais o sistema nervoso parasimpático e ele traz uma calmaria maior, a gente diminui aquela liberação mesmo de adrenalina e cortisol que fazem o estresse crônico, nós aumentamos níveis de serotonina, nós aumentamos a nossa capacidade de sentir prazer e de estar no momento presente. E estar no momento presente é uma das grandes bênçãos, que é a descoberta desse novo tempo aqui, né? Se a gente está falando de uma nova era, se a gente está falando de um novo tempo, se nós estamos falando de realmente trazer as pessoas para uma saúde mais verdadeira, então a gente tem que entender que estar na presença é uma das peças-chave para nós e para eles. Estar na presença é onde a gente acessa essa capacidade de tomar decisões de uma forma mais efetiva e de uma forma mais limpa de passado, né, que trazem nossos traumas, nossas dores e aquilo que projeta as nossas escolhas, e limpa da ansiedade do futuro. Então, o benefício de estar na presença a gente consegue muito mesmo com uma prática de respiração consciente, coordenada, direcionada e diária, né? Essas práticas sempre têm que ser hoje, amanhã e depois. Por quê? Porque elas fazem transformações com o tempo, no dia a dia, né? Mas olha, eu te sugiro que você faça aí 5 minutos de respiração sem saber nenhum pranayama, simplesmente inspirando e expirando, e depois você me conta o resultado disso no seu corpo. Tá? Então, assim, é muito fácil testar, é só testar. E é muito fácil também trazer para os pacientes, é só trazer para os pacientes. A dificuldade que eu vejo que vocês têm, né, são em detalhes. Então, às vezes, as meninas no curso me perguntam muitos detalhes. Mas quanto tempo? Mas esse exercício de respiração aqui que você passou para compulsão alimentar, ele tem isso, isso e isso? Tem efeitos colaterais dos exercícios de respiração? Então, assim, são muitas questões que surgem que são particulares mesmo, e é com a prática e com o estudo mais profundo da respiração. Nessa aula aqui, que é uma aula do YouTube, eu vou trazer para vocês essa percepção da importância de usar o pranayama terapia. Eu vou trazer para vocês também estou trazendo essa percepção dos benefícios, né? E eu quero que vocês entendam que as práticas são simples, mas é importante que a gente estude para saber qual direcionar em qual momento.
tá bom? Então, dentro do yoga, o que é um pranayama? A gente vai falar sobre isso agora. Bom, então, diante dos conhecimentos do yoga, o que é um pranayama, né? O prana, né, é a fonte de vida, é como se fosse a energia vital. É aquilo que os chineses chamam de chi, e é aquilo que a gente não sabe, enquanto ocidental, o que é que mantém a vida, porque acha que tudo é obra do acaso, né? Mas dentro da percepção do yoga e do Ayurveda, é o prana, né? Seria algo invisível que mantém a vida. E esse prana, ele é, dentro da tradição do yoga, é aquilo que vem com a respiração e que vem com outras fontes também. Então, a palavra pranayama vem, quando a gente separa, yama, né, são direcionamentos dentro do yoga que significam, talvez uma palavra que caiba seria um caminho. E prana é essa força vital, então seria o caminho do prana, né? E aí o caminho do prana, ele tem muitos caminhos, mas o principal deles é através da nossa respiração. Por quê? Porque, segundo mesmo essas filosofias orientais, né, a primeira coisa que a gente faz ao nascer é respirar. E a última coisa que a gente faz ao morrer também é respirar. Então, eles falam que a vida é contada pelas inspirações e expirações. Tem até alguns textos que trazem que quanto mais rápido a gente respira, mais a gente gasta da vida, porque é como se nós tivéssemos um número X de respirações para viver. E a gente fica gastando à toa, né? Respirando rápido, respirando de forma descoordenada. E aí, ali a gente perde a potência total, que é a potência de receber o prana através desse respirar. E o prana seria o oxigênio? Não, o prana não é o oxigênio. O oxigênio vem junto e ele também é importante para manter nossa vida. Mas o prana é a força que vem junto, que é aquilo que está espalhado no universo e que mantém a nossa energia vital. A gente encontra prana também, por exemplo, nos alimentos frescos, né, que acabaram de receber aquela energia do sol mesmo, que aquele sol produziu aquela refrescância ali do alimento, numa água, né, numa água fresca também. Então, o prana, ele pode vir através dos alimentos, através da ingestão da água e principalmente através da respiração, e é aquilo que move o nosso corpo, que mantém o nosso corpo. Então, aquilo que dentro do yoga é considerado saúde é o prana, que a gente inspira, né? A nossa capacidade principalmente, de absorção e eliminação. E a eliminação seria a apana. Então, são duas forças, a força de absorção e a força de eliminação. E quando a gente tem os dois estão equilibrados, a gente tem a saúde. A gente tem a saúde em todos os níveis. Por exemplo, quando a gente está com a apana restrito, quando a gente tem energia presa, né? Segundo as filosofias do yoga, o nosso intestino não funciona bem, a gente não respira bem, né? A gente não elimina o apana bem. A gente não tem as nossas eliminações fisiológicas muito ajustadas. Geralmente isso leva à confusão mental. Por quê? Porque a confusão mental é muito comum, né, quando a gente está intoxicado. Então, para a gente ter uma clareza das ideias, uma limpeza mental, a gente precisa, às vezes, fazer essa limpeza da desintoxicação. E aí entram os jejuns, né, e outras práticas que a gente tem dentro do yoga que são extremamente interessantes e saudáveis, né? É uma linha de saúde que vem da Ayurveda, né, e que busca muito essa saúde através do ajuste daquilo que entra e daquilo que sai. E aí a respiração vem nessa linha de percepção também, entre o ajuste daquilo que entra e aquilo que sai. Tem uma frase que é bem famosa mesmo no yoga, que é: o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Então, se nós temos uma mente confusa, o melhor momento é que a gente se volte para a respiração. Dentro dessa linha do Kundalini Yoga também que eu estudo, tem textos que falam que para que você tenha clareza mental ao longo do dia, você precisa fazer respirações conscientes, sentar-se e respirar por pelo menos 30 minutos, né? Tem alguns exercícios, algumas meditações que eu deixo para as minhas alunas, que são mais ou menos isso, de 31 minutos. Aí você coloca um mantra para ele te ajudar mesmo no processo de entrar mais ainda na sua respiração, e usa a respiração, o inspirar e o expirar, para acessar a sua fonte de conhecimento interna, que não é passada por nenhuma outra pessoa, que você recebe direitinho da fonte universal através
do uso adequado do seu prana, né? Então a respiração, ela é essa revolução da presença dentro dos conhecimentos do yoga. Fora esses benefícios todos que eu falei, os benefícios físicos mesmo, né? Ajuda inclusive no controle do peso, no controle do que a gente vai se alimentar. Quando nós nos reconectamos com a nossa respiração, a vida começa a fluir, né? A gente começa a entrar no fluxo, porque se a gente inspira e expira de forma adequada, se a gente faz a expansão e a retração de forma adequada, se a gente elimina de forma adequada, a gente tem muito mais chance de estar num fluxo, né? De viver realmente nesse fluxo do universo que a gente fala de vez em quando por aqui, né? Então, a pranayama terapia seria você levar esses conhecimentos milenares, antigos e que já são comprovados cientificamente mesmo, para os seus pacientes. Então, seriam. Quando eu começava muito sim. Eu sempre uso de uma forma muito simples a respiração lenta, longa e profunda. Também gosto de usar respirações para estresse, respirações para energizar, respirações para ajudar a equilibrar os dois lados do cérebro, respirações para ajudar na compulsão alimentar. Então, são práticas que eu uso e tem muitos bons resultados, né? Inclusive em mim. Então, usar as práticas de respiração são um caminho de muito valor, são caminhos muito ricos que podem ser acessados dentro de um consultório, dentro de um ambulatório, né? Se você tem aí um trabalho na saúde da família, por exemplo, você gasta 2 minutos para fazer uma respiração com o paciente, ensinar ele, levar isso para casa. A questão é você desconstruir isso dentro de você mesmo, que você acha que é tão complexo, né? Oferecer essas ferramentas e aí fica na sofrência das dificuldades, né? Eu falo, gente, tá difícil, faz o que dá conta de fazer, faz o que tem que fazer. E para a pessoa que tem consultório, ela pode explorar melhor isso. Pode explorar isso, às vezes a pessoa, mas eu fico sem graça, porque chega alguém que não está muito preparado para essas abordagens. Então você vai educar essa pessoa, né? Quando eu fiz essa respiração com esse senhor lá atrás, que eu contei para vocês, em nenhum momento eu falei que era um exercício da yoga. Em nenhum momento eu falei que era um exercício para ajudar o pulmão dele a se resgatar de todos os excessos que haviam ocorrido naqueles últimos anos. E ele achou incrível. Ele nunca tinha sido avaliado dessa forma. Nunca, ninguém tinha explicado para ele a importância da participação, da autonomia dele no processo de cura, de autocura, de autotransformação e de simplesmente mudança da sua saúde, né? Então, buscar essa pranayama terapia é simplesmente você aprender, você se conscientizar, você aprender, você explorar essa ferramenta e trazê-la para o seu consultório sem medo, de forma efetiva para os seus pacientes. Tá bom? Então, isso é muito importante dentro da yoga, dentro da filosofia, das filosofias orientais, né? A ingestão do prana a partir da respiração. Como eu falei, o corpo segue a mente segue a respiração. E quanto mais lenta, longa e profundamente nós respiramos, mais nós temos capacidade de entrar em contato com o nosso próprio espírito, com a nossa alma e com as respostas que nós procuramos. Então, o respirar dentro dessa filosofia, ele tem a ver com saúde física, né? Como eu explorei aqui com vocês, com saúde mental, como eu também já falei, com saúde emocional, né? A capacidade de acessar aquelas emoções difíceis e transmutá-las ali na presença da respiração, e tem a ver com saúde espiritual, que seria essa possibilidade de, ao se reconectar com você se reconectar com a sua essência mais profunda, né? E isso é uma das formas de entrar em contato com a sua espiritualidade sem dogmas, sem necessariamente ter que buscar alguma religião em si, né? Não é todo mundo que está aberto, e a gente também não precisa explorar a parte da religião, a gente simplesmente precisa mostrar que isso aqui não tem nada de dogmático, não tem nada de místico, é simplesmente uma ferramenta, e que as culturas antigas, que os povos antigos, eles tinham muita facilidade de lidar com essas tecnologias simples, porque era o que eles tinham, né? Hoje a gente tem muitas outras ferramentas, mas nem sempre acessíveis. Será que a nossa cura não é voltar para o simples? Será que a nossa cura não é voltar para a presença da respiração? Então é isso que eu proponho para vocês mesmo, é explorar o pranayama, é explorar a terapia do pranayama para construir junto
com as pessoas que você atende um lugar de autoconsciência, de autonomia, de autocuidado, né? Tudo isso, autonomia, autocuidado e autorresponsabilidade, entra numa prática efetiva e bem conduzida de respiração, entendeu? Então é isso que eu proponho mesmo que vocês façam com seus pacientes, e é por isso que agora eu vou deixar aqui um exercício bem simples que pode ser usado, né, para criar essa primeira conexão, tá bom? Então a gente vai entrar no exercício agora, tá? Voltando. Bom, gente, como eu já falei aqui, né, são muitos os benefícios da respiração, e vocês conseguem perceber que nós respiramos, a cada hora do dia a gente tem uma narina funcionando mais do que a outra? Olha aqui para vocês verem. Nesse momento, minha narina esquerda, ela está funcionando mais do que a minha narina direita. A minha narina esquerda, ela tem conexão com o meu cérebro direito, e a minha narina direita tem conexão com o meu cérebro esquerdo. Ou seja, a minha narina esquerda, ela me conecta mais com aspectos de tudo que tem a ver com o lado direito do cérebro, relaxamento, feminino, intuição, criatividade, arte, né? Tudo que tem mais a ver com o lado direito. A minha narina direita me conecta com tudo que tem mais a ver do lado esquerdo, né? Racional, direto, focado, ativo, né? Então a gente usa as respirações de narinas para atingir determinados fins. Por exemplo, quando eu quero relaxar, quero à noite relaxar, dormir melhor, vou para minha noite, é importante que eu estimule meu lado direito, que é o lado do relaxamento. Então é importante que eu faça a respiração pela narina esquerda. Então é assim. Eu obstruo a narina direita com o meu polegar, elevo os outros dedos e respiro pela minha narina esquerda. Esse respirar pela minha narina esquerda, que pode começar com 3 minutos, ele estimula meu lado direito do cérebro e me leva a um maior relaxamento. Isso me propicia que eu possa dormir melhor. Ou se eu sou uma pessoa muito agitada, ansiosa, estressada ao longo do dia, fazer essa respiração pela manhã, fazê-la novamente ao dormir, ou fazer ao longo do dia, me dá um relaxamento. Ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático. Eu falo que se a gente não treinar o parasimpático, se a gente usar só o simpático, né? A gente ficar o tempo todo só no estresse e tudo, a gente não tem como querer à noite chegar e relaxar e dormir bem se nós não conseguimos acessar o nosso lado de relaxamento, o nosso corpo, ativar o nosso corpo, ensinar o nosso corpo a relaxar. Então a respiração pela narina esquerda, ela ensina o nosso corpo a relaxar. Bom? Mas aqueles dias que eu acordo muito sonolenta, que eu tô com preguiça de ir para a vida, que eu preciso despertar, que eu preciso focar para estudar, que eu preciso ser ativa, direcionada até a ação, eu preciso estimular meu lado esquerdo. E aí, para isso, eu obstruo a narina direita. E eu respiro pela narina, obstruo a narina esquerda e respiro pela narina direita. Isso me conecta mais com a ação, tá bom? Então a gente usa essa respiração aí, essa respiração de cada uma das narinas para fins diferentes. Mas a gente tem um pranayama que é muito incrível, que é o pranayama das respirações alternadas, que é quando a gente alterna a respiração e força a respiração em um momento pela narina esquerda e outro momento pela narina direita. Essa forma de respirar, ela tem grandes benefícios, mas o principal deles é o equilíbrio das duas potências, da potência esquerda e direita. E se nós estamos no equilíbrio da intuição e da ação, do feminino e do masculino, do sentir e do pensar, é isso que a gente busca para a vida, entendeu? Então, eu recomendo fortemente a respiração pelas alternadas de narinas, que é muito simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente obstrui uma narina, por exemplo, obstrui a narina direita e respiro pela esquerda. Agora, com o meu indicador, eu obstruo a esquerda e expiro pela direita. E aí eu inspiro novamente pela direita e expiro pela esquerda.
E aí eu vou fazendo esse exercício. Como eu falei, podemos começar com 3 minutos, depois 5 minutos, que você faz sentindo a necessidade de fazer mais tempo, 11 minutos e até 31 minutos. São tempos bons para você dar uma reajustada energética e em termos físicos, hormonais, mentais, emocionais no seu corpo. Tá bom? E oferecer também para o seu paciente. Então, você pode ensinar para ele a respiração alternada para fins específicos, por exemplo, né? Por exemplo, a respiração pela narina esquerda, como ela gera um relaxamento, ela também atua muito fortemente na compulsão alimentar. Então, ele pode respirar pela narina esquerda se ele tem problemas com compulsão alimentar. Fazer aí de alguns dias de uma prática, né, de uma sadhana aí de 40 ou de 90 ou 120 dias de respiração pela narina esquerda. Então, tudo isso pode ser explorado, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, e eu quis trazer aqui para vocês uma respiração que pode ser usada em qualquer situação, tanto a esquerda quanto a direita, e também a do equilíbrio que você faz, inspirando por uma narina, expirando pela outra, inspira e expira. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, se ela fez sentido para vocês. Curte aqui, porque quando você curte, outras pessoas também conseguem assisti-la, né? E se você quer receber mais aulas nesse nível aqui, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando as aulas estão online. Tá bom? Um abraço e comenta aí embaixo também se fez sentido para vocês e se vocês querem explorar mais um pouquinho esse tema. Bom, até mais.